Muitos países da Europa, eles adotam a técnica chamada, tem uma sigla em inglês que se chama SET, significa Single Embryo Transfer, que significa transferência de embrião único. Ou seja, eles transferem um embrião único no tratamento de fertilização in vitro. Com isso, lógico que eles não vão ter nenhum risco de gravidez múltipla, mas também a chance de gravidez do casal vai ser menor. Só que em muitos desses países, como eu posso citar a Bélgica, como eu posso citar a Suíça, o que é que acontece? O governo financia o tratamento para o casal. Então o casal pode fazer, às vezes, até 6 tentativas de fertilização in vitro às custas do governo. Tanto a medicação como o tratamento é custeado. Então é lógico que se o casal pode fazer o tratamento sem ter aquele custo, ele pode, digamos assim, ser submetido a uma chance menor de gravidez por tratamento. No Brasil é diferente, o poder público não dá nenhum tipo de assistência nesse caso, os planos de saúde também não, então o casal tem que arcar com todo o custo. Muitas vezes nós fazemos uma transferência de mais de um embrião no intuito de aumentar a chance de gravidez para o casal, porque nós sabemos que muitas vezes aquela é a única chance que o casal vai ter de conseguir a gravidez. Então, às vezes, a gente arrisca um pouquinho mais, transfere um número maior de embriões. Só que também essas taxas de gravidez múltipla aqui no Brasil, elas têm caído. Por quê? Porque com o aumento da tecnologia, com as melhoras das chances de gravidez, com os tratamentos de reprodução, a tendência também aqui entre nós é que haja uma transferência cada vez de um número menor de embriões. Luciana Monteiro é mãe de trigêmeas. Estamos aqui vendo essas 3 crianças. Luciana, foi surpresa para você? Não esperava, não? Não, eu esperava duas no caso, né? Só que um dos embriões dividiu e vieram 3. Doutor, explica aí como foi isso. Na verdade, assim, a gente colocou só 2 embriões na Luciana, eram 2 excelentes embriões, e um dos embriões dividiu-se em outro. E aqui, nessas 3, 2 são iguais. E uma realmente é diferente. Essa aqui é diferente. As outras 2 são irmãs homozigóticas. Essa aqui da ponta, né? Isso. O nome dela? Luana. E aqui o nome? Júlia. Júlia. E aqui o nome? Letícia. Letícia tem o olho azul para diferenciar. Interessante, né? Por que essa mudança, doutor? Isso vai acontecer o gêmeo monozigótico, né? O gêmeo idêntico, o gêmeo univitelino, que ocorre na natureza numa frequência muito baixa. E premiou a Luciana, essa frequência premiou a Luciana, a gente colocar 2 embriões e virar 3. Luciana, difícil criar essas 3 garotinhas, essas 3 crianças? Não, é um amor cuidar das 3. Não trabalho não, choram muito, como é que é? Trabalho comum de qualquer criança. Qualquer criança, né? Sendo única, só que aqui divide para 3, né? A rotina estressante, a competitividade do mercado de trabalho, a ascensão da carreira, são algumas consequências da luta pela igualdade entre os sexos. São motivos também para que as mulheres modernas adiem cada vez mais a maternidade. Até bem pouco tempo, uma mulher com mais de 30 anos era considerada velha para ter filhos. Hoje, com os avanços das técnicas de reprodução assistida, a idade deixou de ser uma barreira para o sonho de se tornar mãe. Está ficando cada vez mais comum o fato de mulheres deixarem para engravidar mais tarde, por razões profissionais ou por ainda não terem encontrado o companheiro certo. Com o avançar da idade, aumentam as dificuldades de engravidar naturalmente. Diante desses motivos, recorrendo aos tratamentos de reprodução humana, muitos casais estão realizando o sonho de ter filhos. A mulher hoje em dia, ela, com todo o direito que ela tem, ela quer estudar, ela quer se formar, ela quer se inserir no mercado de trabalho. Então ela tem adiado a maternidade de uma maneira não intencional, uma maneira natural. Tudo bem, é uma maneira intencional, mas assim, é uma maneira natural. Ela deixa um pouquinho mais tarde para ter os seus filhos quando já está com a vida um pouco mais estabilizada. Só que isso tem repercussões. Então, a natureza, do ponto de vista de óvulos, não existe como a gente recuperar a qualidade de óvulo. E o óvulo, a mulher já nasce com a quantidade de óvulos e só vai perdendo os óvulos ao longo da vida. Então, eles vão diminuindo a capacidade de fertilização. Então, o que é que a gente tem? Que o pico da fertilidade da mulher é entre os 20 e os 25 anos. A partir daí, não tem mais assim, como melhorar a qualidade do óvulo. O óvulo, a partir daí, ele vai perdendo qualidade. Bom, como a mulher muitas vezes deixa para ter o primeiro filho após os 30 anos, ela pode ter um pouco mais de dificuldade, tá? Então, o que a gente recomenda, é lógico, levando em conta as peculiaridades de cada casal, é que a mulher, por exemplo, tenha a sua primeira gravidez até os 30 anos. Para mulheres em idade reprodutiva mais avançada, após os 43 anos,
ou para aquelas que não tenham óvulos fertilizantes, uma opção oferecida pela reprodução assistida é a doação ovular. Nesse caso, a chance de gravidez é maior e o risco na doação ovular, a gravidez é possível graças a óvulos doados por mulheres mais jovens que são fertilizados em laboratório com os espermatozoides do marido da mulher mais velha, que vai gerar o bebê. Depois, o embrião é implantado no útero da mulher. É a chamada fertilização in vitro, doação ovocitária. De acordo com os médicos, as chances de gravidez na fertilização in vitro variam conforme a idade. Até 60% de chances em mulheres com 35 anos, que produzem embriões de boa qualidade. 40% a 50% até 40 anos, reduzindo-se para menos de 25% acima dos 40 anos. 30 anos atrás, a expectativa de saber se o bebê era menino ou menina se prolongava até o dia do nascimento. Hoje, com o aperfeiçoamento da tecnologia, tudo mudou. Hoje existem exames. Nos casos do tratamento de fertilização in vitro, você pode identificar ainda a nível embrionário se o embrião é do sexo masculino ou feminino antes da transferência para o útero. Essa tecnologia já existe. Agora, ela é regulamentada e permitida pelo Conselho Federal de Medicina naqueles casos de doenças ligadas aos cromossomos sexuais, ao cromossomo X e Y. Então, você pode identificar o sexo do embrião antes de transferir. Mas, muitas vezes, o casal, no início da gravidez, ele também pode ter já essa identificação. Existe o chamado teste do sexo fetal no sangue materno. Você pode colher uma amostra de sangue da mãe nas primeiras semanas de gravidez e você identificar ali células do feto e saber se aquele feto que está albergado no útero dela, se é masculino ou se é feminino. Tá? E através do ultrassom, da ultrassonografia também, as técnicas ultrassonográficas estão cada vez mais avançadas. Hoje em dia, por volta de 14 semanas, ou seja, completado o terceiro mês de gravidez, há uma possibilidade muito boa de acerto já do sexo desse fetinho. Então, a tecnologia tem ajudado também nesse sentido. Agora nós vamos conversar com Rosane Holanda, que teve uma gestação acompanhada. Rosane, por que tomou essa decisão? Bom, porque logo que eu casei, eu engravidei com muita facilidade. Parei de tomar remédio, no mês seguinte engravidei. Só que com 12 semanas, eu cheguei a perder o bebê. Então, em decorrência disso, eu e meu marido, a gente resolveu dar mais um tempo, curtir mais o casamento, aproveitar mais a vida de casado e deixamos para ter filho depois. Quando a gente foi tentar novamente, a gente começou a ter dificuldade. Aí a gente procurou o Dr. Fábio Eugênio, lá da BIOS, para que ele nos ajudasse a realizar esse sonho de ter nosso bebê. E estamos vendo aqui a criança, que é justamente o Rafael, né? Isso, Rafael. Nasceu no dia 10 de outubro deste ano. Exatamente. Saúde? Muito saudável, nasceu com 3,350 kg, com 50 centímetros, uma gestação absolutamente saudável e normal. Agora, Rosane, para as pessoas que têm problemas de engravidar, qual a observação que você faz nesse momento? Bom, que as mulheres não tenham preconceito. Se a ciência está aí para ajudar a gente tem mais é que buscar o que a ciência nos proporciona de bom para que a gente possa realizar nossos sonhos. E fui muito bem assistida por toda a equipe da BIOS, principalmente pelo Dr. Fábio, que foi realmente o médico que cuidou especialmente de mim. E está aqui, o sonho realizado. Então, que não tenham preconceito. Esse foi o Diário Repórter desta semana. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Boa noite.